boa tarde. Queria pedir para quem está com o nome na mesa vir aqui, para a gente começar. Agradecer a todos pela presença nesse debate Povos Indígenas, Conjunturas e Desafios. E, para começar, eu gostaria de convidar a Thelma para fazer uma abertura especial para a gente. Eu acredito que a gente não precisa de fone, né? Dá para todo mundo ouvir. Precisa? Então, ok. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Parece-me que esse som está meio... Thelma Taurepã, do estado de Roraima. Eu gostaria que os caciques estivessem aqui ao nosso lado. Paulo. Eloy, nosso advogado, nosso mestre em Direito. Esse canto, nós hoje passamos momentos difíceis, não só com o retrocesso dentro do nosso Brasil, que se chama Brasil, mas dentro da nossa aldeia. Eu vim porque eu tenho um compromisso com vocês. E assinei esse compromisso. Através do nosso companheiro de luta, Paulo Pancararu, que trabalha conosco há muito tempo. Eu perdi 2 sobrinhos recentemente. A casa pegou fogo e eles foram carbonizados. Mas que nós possamos estar sempre nessa caminhada na fé. E esse canto ele vem de uma retomada dentro do nosso território, Raposa Serra do Sol. Esse canto, o primeiro canto, ele nos diz que devemos seguir em frente, sem olhar para trás. O outro diz que existe um grande espírito, e esse espírito habita entre nós. Esse espírito ele precisa varrer de dentro do nosso território os males que nos afetam. O pororu macuyu maipê tauaru tauaru. O pororu macuyu maipê tauaru tauaru. O pororu macuyu maipê tauaru. O pororu macuyu maipê tauaru tauaru. Tauage tataru mingai. Tauage tataru mingai. Oh tauage tataru mingai. Parixaraí era matobe. Era matobe. Parixaraí era matobe. Auê. Convido as lideranças indígenas para tomar o assento, fazer parte da mesa. E agradeço a Thelma por ter feito esse canto indígena, ter nos prestigiado nessa abertura com as palavras da sabedoria indígena. Nós já tínhamos manifestado solidariedade pelo ocorrido em Roraima, e dizia para a Thelma que aqui também ela estaria encontrando com os parentes, estaria em família também. Obrigada. E agradecemos muito pelo teu esforço para vir estar aqui conosco. Nesse momento, nós estamos fazendo a abertura deste evento com a presença das lideranças.
E eu quero, já de início, agradecer ao professor Oscar por viabilizar esse espaço, abrir esse espaço para que nós possamos trazer a voz indígena, a experiência indígena, falar da nossa realidade. Então, eu quero cumprimentá-lo e fazer esse agradecimento em nome dos povos indígenas. É muito importante que esta Faculdade de Direito nos permita trazer essa nossa realidade e buscar a formação de parcerias de apoio à causa indígena. Eu cumprimento a Aline também, que a gente já se encontrou várias vezes na organização deste evento, e a Aline também não tem medido esforços para que a gente esteja aqui nesse momento especial. As lideranças que atenderam o convite vieram de tantos lugares distantes, né, e vão poder se apresentar e falar os nomes. Nós ficamos muito agradecidos com a presença de vocês. Então, essas são as nossas palavras iniciais pelo escritório Dora, a Zambuja e Oliveira, que, no caso, sou eu, a Denise Dora e o Marcelo Zambuja, que está aqui, e que, junto com a FGV, estamos promovendo este evento. Eu só queria dizer duas palavrinhas, que nós estamos em 2017, então faz 30 anos que o Brasil passou por um período de bastante movimentação com a Constituinte de 87, e que teve seu auge em 1988, com a promulgação da nova Constituição. De lá para cá, aconteceram vários avanços em relação aos povos indígenas. A própria Constituição foi um avanço, as demarcações de terras. Eu pude testemunhar em eventos internacionais que o Brasil, de certo modo, servia como referência em relação ao reconhecimento dos direitos indígenas, mas a verdade é que isso ocorreu por um período e já não é bem assim. Eu lembro que, em alguns anos, a gente tentava trabalhar com o avanço, com a melhoria dessa situação, professor. Nós falávamos de ter uma nova legislação que reconhecesse a especificidade dos direitos indígenas em relação à saúde, educação e cultura, até que teve alguns avanços. Falávamos também sobre a reforma do Estado, dos órgãos públicos, e defendíamos uma linha que vem do que o professor Marés, que nos prestigia aqui, o professor Carlos Frederico Marés de Souza Filho, da PUC do Paraná. O professor Marés escreveu que a relação dos povos indígenas com o Estado deveria ser, em resumo, assim, o Estado ser forte para proteger os direitos dos povos indígenas e, ao mesmo tempo, ser leve para não interferir na autonomia dos povos indígenas. Então, era isso que nós víamos trabalhando. Mas, de um certo período, aí, passaram a ocorrer retrocessos. Algumas coisas que a gente via que era um deputado, uma voz isolada, nos anos 90, querendo reformular a Constituição, apresentando teses que realmente eram verdadeiros absurdos, mas que, com o passar do tempo, isso foi se consolidando, e é hoje uma realidade que nós temos aí sobre a questão do próprio marco temporal, questões relacionadas a arrendamentos de terras e tantas outras coisas que as lideranças vão falar com mais detalhes. Então, por isso que esse evento é muito importante para fortalecer os povos indígenas e que nós venhamos conseguir modificar essa situação. São 30 anos aí de Constituinte, o próximo ano, 30 anos de promulgação da atual Constituição, mas, se a gente for pensar em termos de tempo indígena, 30 anos também não é tanto tempo, né? E que as lutas sempre aconteceram, as comunidades, povos indígenas sempre resistiram e vão continuar resistindo para garantir seus direitos.
Então, eu realmente agradeço, né, o professor, as lideranças, todos que se deslocaram para esse evento também, e passo a palavra para a Aline. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Eu sou a Aline Souza, faço a coordenação executiva de um projeto aqui na GV que busca estudar as organizações da sociedade civil. É uma linha que já existe desde 2011 e a gente está com um desafio agora num projeto mais focado em sustentabilidade econômica, junto em parceria com o GIF, o IPEA e parte de financiamento da União Europeia. Quando a gente começou o contato com o Paulo, com a Denise, com o Marcelo, a gente ficou muito agradecido pela oportunidade de criar um espaço de escuta aqui na Faculdade de Direito sobre as questões indígenas. Então, queria agradecer a presença de todas as lideranças que viajaram para estar aqui e compartilhar informações, percepções e sugestões, né, de pauta, porque muito do objetivo da pesquisa jurídica aplicada é a gente qualificar espaços de escuta. Então, para a gente é muito importante ouvi-los hoje. Então, é só para dar boas-vindas mesmo e ficar à disposição aqui pela Fundação Getúlio Vargas. Bom, boa tarde a todas e a todos. É um privilégio, um imenso prazer estar recebendo cada um de vocês hoje aqui, na figura do Paulo, que esteve aqui. Nós nos encontramos uns 15 dias que você esteve aqui, mas de ter todas as lideranças indígenas. Eu sei do papel que cada um de vocês tem tido nessa luta, né? A professor Maresmo, uma honra enorme recebê-lo aqui. Acho que todos nós somos seus alunos, seus admiradores, né? E se o Paulo fala da Constituição como um marco fundamental nessa luta, né, que eu diria sempre que a Constituição foi um marco no início de uma, vamos dizer, do processo de saldar uma dívida histórica em diversos sentidos, né, não só com as populações e com os povos indígenas, mas de um país que foi construído a partir da violência, do arbítrio, da exclusão. A Constituição de 1988, em alguma medida, ela foi uma Constituição que reage a esse passado da estrutura da injustiça que nos formou enquanto nação e projeta uma nação melhor. É evidente que todos nós, Denise e eu, que somos exatamente filhos da Constituição, que nos formamos no momento em que essa Constituição, e que, portanto, pautou a nossa vida enquanto advogados, enquanto militantes de direitos humanos. É evidente que nenhum de nós imaginava que seria fácil transformar a sociedade brasileira com a lei, por intermédio da lei. Mas todos nós sabíamos que a lei era indispensável para um processo de transformação. E, como Paulo disse, foram anos com muitas vitórias em muitos campos, né? Quando nós olhamos, né, para o que o Brasil era em 1988, para o que ele se transformou ao longo dessas quase 3 décadas, realmente tem áreas onde a mudança foi muito profunda, mas é evidente que ela é muito aquém daquilo que o Brasil precisa fazer. Eu lembro outro dia, reclamando das coisas não mudam, né, e o Gabeira me disse algo parecido com o que você disse aqui. Falou, calma, porque você tem uma ansiedade que o seu tempo de vida coincida com o tempo das mudanças da história. Não necessariamente vai coincidir. A mudança da história é muito mais lenta, né? Ora, talvez o que nenhum de nós imaginasse é que, num período tão curto, onde a Constituição, embora tenha permitido avanços, a sua força normativa ainda não foi capaz de fazer as transformações que estão dispostas dentro da Constituição, que nós já começássemos a assistir um processo de regressão democrática tão forte, né? Eu acho que vivemos um momento muito peculiar da história brasileira, é um momento onde há regressões sensíveis, não só no campo da democracia, mas regressões também muito fortes no campo da sociedade. Quer dizer, é impressionante como a sociedade, onde havia certos consensos em torno de direitos, esses consensos se quebram, essa sociedade se polariza, uma retórica da intransigência cada vez ocupa maior espaço, né? E, evidentemente, que nesse ambiente são os direitos dos grupos
que são mais vulneráveis, que são os primeiros na fila a serem derrogados, né? Então, um pouco dessa iniciativa, né, aqui dentro da escola é para olhar para esse processo de regressão e olhar um pouco, melhor, olhar profundamente para quais são os equipamentos que a sociedade civil tem, não só para lutar por esses direitos, mas também para, num momento como esse, impedir que o processo de regressão se dê de maneira tão profunda como, aparentemente, ele está caminhando, né? Há alguns anos, a Denise, então, ela é a figura central que nos traz aqui hoje, ela me procurou com uma preocupação e com um colega de trabalho, o Eduardo Panuzzi, os dois tinham uma preocupação que me pareceu muito, vamos dizer, com uma antevisão muito grande, né? Eles descreviam um cenário, né, em outros países que haviam passado por algum tipo de processo de democratização, como a África do Sul, como a Rússia após a queda do muro, onde havia um anseio muito grande por democracia. O primeiro ataque, a primeira onda regressiva, foi a onda que se deu exatamente contra as organizações não governamentais. Quer dizer, a democracia começou a ruir em diversos desses países, depois de terem passado por um processo de transição, exatamente pelo ataque que se dava à sociedade civil, né? Era o ataque que se dava à liberdade de manifestação, era o ataque que se dava à liberdade de expressão, era o ataque que se dava à liberdade de organização, às vezes muito contundente, né? Com leis proibindo o financiamento, não só com a ação das polícias impedindo as manifestações, mas você via que havia um arcabouço jurídico que começava a se estruturar para restringir a nossa liberdade de nos organizarmos para lutar pelos direitos, não só direitos de grupos vulneráveis, mas pelos direitos que estruturam e habilitam a própria democracia, né? E isso estava também ocorrendo em alguns países da América Latina. Quer dizer, você começava a ver essa movimentação. E o Brasil, né? E o Brasil daquela época, que não é o Brasil de hoje, era um Brasil, vamos dizer, onde nós não tínhamos uma preocupação ainda essencial com a proteção da democracia. O que a Denise alertava era para o fato de que, muito embora nós não tivéssemos leis restringindo a liberdade de manifestação e de organização, a malha jurídica, a estrutura burocrática, o modo como os atores que implementam as leis no Brasil se dava, de fato, restringia a possibilidade de que essas organizações não só fossem sustentáveis do ponto de vista financeiro, quer dizer, o Brasil sempre foi um país onde houve dificuldade ou não houve incentivo para que houvesse transferência de recursos para as organizações, mas, sobretudo, que o modo como essa malha jurídica se organizava levava a que essas organizações, muitas vezes, fossem perdendo paulatinamente a sua autonomia, e muitas delas passaram a funcionar a reboque do Estado, né? Então, nós começamos a ver um processo de fragilização da sociedade civil no Brasil e em muitos outros países, e foi esse projeto que nós abraçamos, de que maneira nós poderíamos, a partir da academia jurídica, a partir do direito, repensar as bases para que nós tenhamos uma sociedade civil, em primeiro lugar, autônoma, que possa pensar por si própria, que possa criticar frontalmente, e, em segundo lugar, uma sociedade civil que também seja sustentável, que ela não seja fragilizada por uma série de obstáculos que se colocam. É dentro desse contexto que nós estamos agora, com a Aline, coordenando esse projeto, repensando, então, a infraestrutura legal para a existência de uma sociedade civil autônoma e uma sociedade civil sustentável. E, nesse aspecto, e com isso eu já começo a me calar, evidente que se tem um grupo onde toda a discussão sobre autonomia foi mais violada ao longo da história, a discussão sobre os povos indígenas e sobre as organizações indígenas, que talvez tenham sido aquelas que mais diretamente o Estado interferiu, mais diretamente o Estado tentou tutelar, mais diretamente o Estado cria
obstáculos, né? Então, me parece que é muito razoável que, desse projeto, nós comecemos dialogando com vocês, né? Se tem um caminho a ser trilhado para pensar a autonomia da sociedade civil, esse caminho passa por um debate, e passa primeiro por um debate com os povos indígenas, com as organizações indígenas, porque se nós não formos capazes de enfrentar esta questão, não chegaremos a bom termo na solução das outras questões, né? Então, esse é um compromisso que eu acho que o nosso projeto tem, por isso nós somos imensamente gratos a vocês por terem tido a disponibilidade, a generosidade de vir e abrir esse debate conosco, e espero que, em alguma medida, essa conversa seja positiva para vocês, seja positiva para o Brasil, porque, para nós, eu tenho certeza que o será. Então, eu agradeço a todos vocês que se envolveram, um agradecimento especial à Denise, que é essa catalisadora de tudo, né? Ela sempre está catalisando todos nós e nos colocando todos para trabalhar por sempre conspirando para alguma coisa boa, né? Queria agradecer ao Marés por estar aqui, ao Paulo e a todos vocês, e espero que a gente tenha uma boa conversa no próximo dia, né? Hoje e amanhã. Muito obrigado. Vamos lá. Está aberto oficialmente. Não, aberto oficialmente foi a Thelma que abriu. Então, está burocraticamente aberto agora, Thelma. Obrigado, viu? Queria pedir para o Eloy se apresentar, e ele que vai fazer a condução do debate de hoje. O que a gente pensou: primeiro as lideranças indígenas vão apresentar, e depois a gente vai abrir um momento para debate. Só reforçando, está tendo transmissão online, então quem quiser divulgar para colegas que não puderam vir, no YouTube, na página da FGV Direito São Paulo. E no Facebook, no Grupo Estado de Direito e Sociedade Civil, também está transmitindo online.